Patrística. Hermes, o filósofo. Introdução. 1. Vida. Deste apologista, sabemos apenas que é autor de uma sátira dos filósofos gregos. No estado atual da pesquisa, torna-se impossível determinar quer a data de seu nascimento, quer a data da composição de sua obra. As opiniões variam entre o final do século II até o século V. A julgar pelo texto, pela temática, por sua semelhança com alguns apologistas do século II, como Taciano, por exemplo, contrários à filosofia grega, parece mais provável situá-lo pelo final do século II. Porém, identificá-lo com Hermes Sozomeno ou com Hermes recordado por Filóstrio de Brécia e por Agostinho, é tarefa praticamente abandonada, hoje. 2. Obra. Trata-se de uma obra de curto fôlego. Ao longo dos 10 capítulos, Hermes procura mostrar a nulidade da filosofia pagã, indicando as contradições de seus ensinamentos sobre a essência de Deus, do mundo e da alma. Sente-se, pelo seu texto, que não é filósofo de profissão. Mais que filósofo, revela-se um retórico hábil, de estilo vivaz e cheio de ironia. Lança o ridículo sobre seus adversários tanto sobre Platão como sobre Aristóteles. Mas sua crítica é muito superficial, contentando-se em revelar as contradições dos vários filósofos sem enfrentar a crítica interna dos sistemas filosóficos. Sua obra é, portanto, interessante, mas sem grande valor quanto ao fundo da questão. É uma apologia no sentido amplo, enquanto seu ceticismo a respeito dos filósofos pagãos não é senão um aspecto de sua própria fé. Assim, a obra não apresenta nenhuma ideia original a não ser que a filosofia teve sua origem da apostásia dos anjos. Isto explicaria todos os seus desvarios e contradições. A obra não é, portanto, mais que um desfile de opiniões de filósofos que se destroem uns aos outros. Quanto ao título, sátira é melhor que escárnio. De fato, o título grego traz de azurimos, termo relacionado, etimologicamente, com carne, donde escárnio, no sentido de fazer, em finas tiras, a pele do vizinho. Mas não é bem o que pretende Hermes. Ele não comenta a vida dos filósofos por meio de murmurações e maledicências, mas suas doutrinas contraditórias. Resta dizer que esta obra não é mencionada em nenhuma parte da literatura cristã antiga. Seu interesse, se não é extraordinário, vale como eco fiel da doutrina antiga, de uma posição radical contra o paganismo de alguém que está absorvido pela doutrina cristã. Patrística. Hermes, o filósofo. Escárnio dos filósofos pagãos. Números de 1:10 ou 1:19. O bem-aventurado apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, que habitam a Grécia da região lacônica, disse: Caríssimos, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ao falar assim, ele não errou o alvo, pois parece-me que a sabedoria deste mundo começou com a apostásia dos anjos, e esta é a causa pela qual os filósofos expõem as suas doutrinas sem estar em harmonia ou de acordo entre si. Dessa forma, alguns deles dizem que a alma é fogo, outros, que é ar, os estoicos, outros, inteligência,
outros, movimento, Heráclito, outros, exalação, outros, que é força que emana dos astros, outros, um número que se move, Pitágoras, outros, água fecundante, Hippo, outros, um elemento composto de elementos, outros, harmonia, Dinarco, outros, sangue, Crítias, outros, espírito, outros, mônada, Pitágoras, e os antigos o contrário. Quantos discursos sobre essas coisas, quantas disputas, quantas discussões de sofistas que discutem por discutir e não para encontrar a verdade. Tudo bem que não estejam de acordo sobre a essência da alma, se afirmassem com unanimidade tudo o mais que disseram sobre ela. Sobre o prazer, por exemplo, alguns dizem que ele é um bem supremo, outros, um mal, outros, alguma coisa entre o bem e o mal. Quanto à sua natureza, alguns a concebem como imortal, outros, mortal, outros, que permanece por um pouco de tempo, outros, que ela se transfere para um animal, outros, que se dissolve nos átomos, outros, que se reencarna 3 vezes, outros lhe atribuem períodos de 3.000 anos. Com efeito, pessoas que não chegam a viver 100 anos fazem promessas para 3.000 anos futuros. O que dizer disso tudo? Ao meu parecer, charlatanice, ou insensatez, ou loucura, ou dissensão, ou tudo ao mesmo tempo. Se encontraram a verdade, estejam ou ponham-se de acordo e eu de boa vontade lhes darei crédito. Contudo, se me arrancam a alma e a arrastam de uma para outra natureza, de uma para outra substância, de uma matéria para outra, confesso que fico incomodado com esse flutuar das coisas. Num momento eu sou imortal e me alegro. Pouco depois já sou mortal e começo a chorar. Depois me dissolvo em átomos, me transformo em água, me transformo em ar, me transformo em fogo. Logo depois não sou mais nem água, nem ar, nem fogo, mas transformo-me em fera ou me torno um peixe. Depois sou o irmão dos delfins. E quando olho para mim mesmo, fico com medo do meu corpo e já nem sei como chamá-lo. Homem, cão, lobo, touro, pássaro, serpente, dragão ou quimera, uma vez que os filósofos me transformam em todo tipo de animais terrestres ou aquáticos, multiformes, selvagens, mansos, mudos, canoros, irracionais ou racionais. Ao mesmo tempo nado e voo, ou me arrasto, corro e me sento. Ainda por cima, Empédocles me transforma em mata. Assim como os filósofos não foram capazes de encontrar de modo unânime a natureza da alma do homem, menos ainda iriam afirmar a verdade sobre os deuses ou o mundo. Isso é no mínimo um atrevimento, para não dizer uma idiotice. Com efeito, aqueles que não foram capazes de encontrar a própria alma, vão pesquisar a natureza dos deuses. E os que não conhecem o seu próprio corpo, investigam cuidadosamente a natureza do mundo. No que se refere aos princípios da natureza, uns se opõem a outros. Anaxágoras me toma consigo e me dá a seguinte lição: o princípio do universo é o nous ou inteligência. Ele é o autor e senhor de todas as coisas, que põe em ordem no que é desordenado, movimento no que está imóvel, distinção no confuso e beleza no que não é belo. Gosto de ouvir Anaxágoras dizer isso e adiro ao seu ensinamento. Mas contra ele se levantam Melisso e Parmênides. Parmênides anuncia poeticamente que a essência é coisa única, eterna, imóvel e em tudo semelhante. Sem saber como, eu me transfiro para esse dogma.
Parmênides expulsou Anaxágoras da minha mente. Mas, quando penso estar em posse de um dogma estável, Anaxímenes se intromete, gritando: eu, porém, te digo. O universo é ar, e este, condensando-se e solidificando-se, transforma-se em água e terra e, rarefazendo-se e espalhando-se em éter e fogo e, voltando de novo à sua natureza, em ar também me acomodo com isso e torno-me amigo de Anaxímenes. Mas aí está frente a frente Empédocles, resmungando e gritando em alta voz a partir do Etna. Os princípios do universo são o ódio e a amizade, esta unindo e aquele separando, e a luta entre os dois realiza tudo. Eu os defino como semelhantes e dessemelhantes, ilimitados e com limites, como eternos e que têm começo. Bravo, Empédocles! Estou disposto a seguir-te até a cratera do vulcão. Mas aí está agora Protágoras, puxando-me para outro lado, quando diz: o limite e o critério das coisas é o homem. O que lhe cai sob o sentido são coisas, e o que não cai não se encontra entre as espécies da essência. Lisonjeado com esse raciocínio, fico gostando de Protágoras, pois ele atribui tudo mais ao homem. Tales, porém, me desvia para outro lado com a verdade, definindo a água como o princípio do universo. Do úmido tudo se compõe e nele tudo se dissolve, e a terra se sustenta sobre a água. E por que não acreditar em Tales, o mais velho dos jônios? Todavia, o seu concidadão Anaximandro afirma que o movimento eterno é um princípio mais antigo que o úmido, e que por ele algumas coisas nascem e outras perecem. Deve-se, portanto, acreditar em Anaximandro. Mas também não é famoso Arquelau, que afirma que os princípios do universo são o calor e o frio. Todavia o grandiloquente Platão não está de acordo com ele, pois afirma que os princípios do universo são Deus, a matéria e o modelo. Agora sim eu fiquei convencido. Com efeito, como não hei de acreditar no filósofo que inventou o carro de Zeus? Atrás dele, porém, vem o seu discípulo Aristóteles, invejoso do seu mestre pela construção do carro, e define outros princípios: a ação e a passividade. O princípio ativo, que é o éter, é impassível. O passivo tem 4 qualidades: secura, umidade, calor e frio. Com efeito, tudo nasce e morre pela transformação desses princípios. Já estou cansado de ir para cima e para baixo com opiniões diferentes. Vou ficar com o que Aristóteles pensa, e que ninguém venha me incomodar com os seus discursos. Mas o que vamos fazer? Acontece que alguns velhos mais antigos do que esses mexem comigo como se eu fosse um boneco. Ferecides, com efeito, diz que os princípios são Zeus, Ctônia e Cronos. Zeus é o éter, Ctônia a terra, e Cronos o tempo. O éter é o princípio ativo, a terra o passivo, e o tempo o elemento em que se encontra aquilo que nasce. Há alguma inveja entre os velhos, pois Leucipo considera tudo isso como tolice e diz que os princípios são ilimitado, o sempre móvel e o mínimo, e que os corpos das partes mais leves, subindo para o alto, se transformaram em fogo e ar. Os mais densos, fixando-se embaixo, transformam-se em terra e água. Até quando ficarei aprendendo tantas opiniões sem conseguir nenhuma verdade? A não ser que Demócrito me livre de andar errante, afirmando que os princípios são o ser e não ser, e que o ser é o cheio e o não ser o vazio. O cheio no vazio, por sua posição e figura, faz o todo.
Talvez eu aderisse ao nobre Demócrito e gostasse de estar com ele sorrindo, se eu não fosse dissuadido por Heráclito, que está sempre chorando e que me diz: o princípio do universo é o fogo e seus estados são dois: a rarefação e a densidade. Uma é ativa, a outra passiva. Uma une, a outra separa. Já estou satisfeito e já estou bêbado de tantos princípios. Mas também Epicuro exorta-me para que eu não despreze sua formosa doutrina sobre os átomos e o vazio, pois é no entrelaçar-se destes que, com seus vários modos e figuras, tudo nasce e perece. Não vou te dizer que não, ó Epicuro, o melhor dos homens. Acontece, porém, que Cleantes, levantando a cabeça do poço, zomba de tua doutrina e, com a sua corda, puxa os verdadeiros princípios, que são Deus e a matéria. A terra se transforma em água, a água em ar, o ar é levado para cima, o fogo vai para as regiões em volta da terra, a alma penetra em todo o mundo e, participando dela, todos nós somos animados. Além desses, que já são tantos, ainda me inunda outra multidão proveniente da Líbia, Carnéades e Clitômaco com todos os seus seguidores, que pisoteiam todas as doutrinas dos demais. De sua parte, eles afirmam paladinamente que tudo é incompreensível, que, junto com a verdade, sempre se apresenta uma enganadora fantasia. Então o que farei, depois de estar passando miséria por tanto tempo? Como vou tirar de minha cabeça tantas doutrinas? Com efeito, se não há nada de compreensível, há Deus verdade entre os homens, e a tão decantada filosofia não faz outra coisa senão lutar com sombras, ao invés de possuir a ciência dos seres. Do mesmo modo, outros da antiga tribo, Pitágoras e seus companheiros, graves e silenciosos, entregam-me outros dogmas, como mistérios, e entre esses, aquele grande secreto. Eu disse: o princípio do universo é a mônada e, de suas figuras e números, nascem os elementos. O número, a figura e a medida de cada um, eles o declaram mais ou menos assim: o fogo resulta de 24 triângulos, fechados por 4 equiláteros. Cada um dos triângulos equiláteros é composto de 6 triângulos retângulos, e por isso o comparam justamente com uma pirâmide. O ar resulta de 48 triângulos, fechados por 8 equiláteros. É comparado ao octaedro, que se fecha por 8 triângulos equiláteros, de modo que o total dá 48. A água resulta de 120 triângulos, fechados por 20 triângulos iguais e equiláteros, assemelhando-se ao icosaedro, que consta de 120 triângulos iguais e equiláteros. O éter é composto de 12 pentágonos equiláteros e assemelha-se ao dodecaedro. A Terra é composta de 48 triângulos e está limitada por 6 quadrados equiláteros. É semelhante a um cubo, pois o cubo é limitado por 6 quadrados, dos quais cada um se decompõe em 8 triângulos, de maneira que o total dá 48. Certamente Pitágoras mede um mundo. Então eu também, divinamente possuído, desprezo pátria, mulher e filhos, e não me importo nada com eles, mas subo até o próprio éter e, tomando o cúbito de Pitágoras, começo a medir o fogo. De fato, não basta Zeus para medi-lo. Se este grande vivente, este grande corpo, esta grande alma que sou eu, não subo em pessoa para medir o éter, lá se vai o império de Zeus. E, uma vez medido, tendo Zeus sabido por mim,
Quantos ângulos tem o fogo? Descerei novamente do céu, comerei azeitonas, figos e legumes. Depois, pelo caminho mais curto, irei até a água e medirei em cúbitos, dedos e semidedos a substância úmida e determinarei sua profundidade, para informar a Poseidon qual é a extensão de seu império marítimo. Percorrerei a terra inteira em apenas um dia, calando seu número, sua medida e suas figuras. Com efeito, sendo quem sou e com a idade que tenho, estou seguro de que não omitirei nenhum palmo de todo o universo. E eu sei o número das estrelas, dos peixes e dos animais. E, pondo o mundo numa balança, não me custará nada saber o seu peso. Assim, até agora, a minha alma se preocupa com essas coisas, para conseguir o domínio de tudo. Todavia, inclinando-se para mim, Epicuro me diz: amigo, tu mediste um mundo, mas existem muitos e até infinitos mundos. Assim, novamente me vejo forçado a medir outros céus e outros éteres, e estes em grande número. Que seja, sem perda de tempo, depois de arrumar provisões para alguns dias, empreenderei a viagem aos mundos de Epicuro. Com facilidade, voo sobre os limites do mundo, Tétis e Oceano, entrando em um mundo novo, como se fosse outra cidade, em poucos dias o mês todo. Daí, vou mais além, a um terceiro mundo, depois a um quarto, quinto, 10º, 100º, 1000º e aonde mais. De fato, lança-se sobre mim uma sombra de ignorância, um escuro engano, uma fantasia sem fim e uma incompreensível insensatez. Por outro lado, por quis deixar de medir até os átomos, dos quais se formaram tantos mundos. Não se pode deixar nada sem verificar, sobretudo coisas que são necessárias e úteis, das quais depende a felicidade da família e do Estado. Expus amplamente tudo isso para demonstrar a contradição que existe nas doutrinas dos filósofos e como a investigação das coisas os leva até o infinito e indeterminado. O objeto deles é incomprovável e inútil, pois não é confirmado por nenhum fato, nem por nenhum raciocínio claro.